No vídeo de hoje, falaremos sobre a religião dos santos mortos. Quem são? Em que acreditam? Lembrando que aqui no nosso canal temos diversos vídeos relacionados a esse tema. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificação para sempre receber nossos vídeos. Vamos ao vídeo de hoje. Um esqueleto encapuzado intimidador, empunhando uma foice, pode não soar imediatamente como o símbolo fundamental de uma religião moderna. No entanto, no México contemporâneo, os santos mortos, Santa Morte, é exatamente isso. Esta figura macabra está na encruzilhada das crenças religiosas indígenas mexicanas, do catolicismo popular e de uma necessidade muito moderna de segurança. Para seguidores historicamente marginalizados de os santos mortos, a morte é a única constante na vida. Sua natureza indiscriminada oferece uma sensação de conforto. A explosão de popularidade do movimento no século XXI o colocou em desacordo com as principais instituições estabelecidas do México, principalmente a Igreja Católica. A cobertura controversa da mídia pintou amplamente Santa Morte de uma forma negativa. No entanto, o movimento não mostra sinais de desaceleração. O que é então os santos mortos e quem segue esta nova religião? As origens complexas dos santos mortos. As origens parecem estar no ponto de encontro da cultura indígena mesoamericano e práticas culturais cristãs europeias. Religiões mesoamericanas, antes da colonização espanhola, havia um panteão diversificado de deuses, incluindo divindades da morte. Esse sistema de crenças contrastava diretamente com o monoteísmo intransigente do cristianismo. As diferenças entre as religiões mesoamericanas e o cristianismo europeu também se estendiam à compreensão da morte por ambas as culturas. Na tradição cristã, a morte era muito mais temida do que reverenciada. Embora a Igreja ensinasse que todos os cristãos possuíam almas imortais, a morte do corpo físico era o fim último da existência terrena de uma pessoa. O cristianismo carecia de um conceito de reencarnação. Ao contrário de Jesus Cristo, um cristão devoto só tinha uma vida, sem exceção. Em contraste com a imagem mais negativa da morte do cristianismo, as religiões mesoamericanas percebiam que a morte estava ligada ao renascimento. Os mesoamericanos ainda temiam a morte terrena, mas viam a morte como parte de um ciclo vital. A crença generalizada no poder dos ancestrais obscureceu ainda mais a linha entre a vida e a morte. Quando os espanhóis conquistaram o México em 1500, eles trouxeram as noções católicas romanas e europeias de morte. Os primeiros missionários franciscanos e dominicanos empreenderam esforços agressivos para acabar com os costumes indígenas mesoamericanos. Eles destruíram livros e ícones, substituindo-os por formas católicas de devoção. Muitas informações sobre a religião e a história pré-colonial da Mesoamérica foram perdidas. No entanto, os frades nunca conseguiram obliterar completamente a reverência mesoamericana pela morte. A morte sempre esteve presente em México colonial, seja por excesso de trabalho, fome, guerra ou doença. Ainda na década de 1790, Inquisição registros descrevem conversos católicos indígenas que enfrentaram punição por fazer oferendas a imagens de esqueletos. Casos como esse eram raros, mas ilustram a persistência das ideias religiosas nativas da Mesoamérica e sua fusão com o catolicismo europeu. A década de 1990, aumento da atenção popular. Foi durante a década de 1990 quando os santos mortos realmente desenvolveram um culto de seguidores. O movimento definitivamente teve seus devotos entre a independência mexicana e o final do século XX, mas eles adoravam em segredo. Na década de 1990, no entanto, a situação mudou fundamentalmente.
O final do século XX testemunhou o surgimento do infame comércio mexicano de drogas. À medida que os cartéis cresciam e se armavam, alguns professavam devoção aos santos mortos. A imprensa mexicana frequentemente ligava o movimento religioso às atrocidades relacionadas ao narcotráfico. Os meios de comunicação americanos seguiram o exemplo de seus colegas mexicanos. Reportagens e produções de cultura popular, como a aclamada série de TV Liberando o Mal, elenco os santos mortos em termos de narcoterrorismo. As imagens do tipo Grim Reaper, associadas à Santa Morte, apenas amplificaram os medos da América de ainda percepções de os santos mortos como um culto assassino alimentado por drogas. São frustrantemente incompletos. Os seguidores da religião vão muito além dos narcotraficantes. Desde 2001, os devotos criaram altares em todo o México, inclusive na capital da Cidade do México. Ao olhar para as origens e identidades dos adeptos contemporâneos, podemos ampliar nossa compreensão de os santos mortos e seu papel na sociedade mexicana moderna. Língua inglesa. Quem reverencia os santos mortos? Aqueles que reverenciam os santos mortos vêm de origens diversas. R. Andrew Chestnut, o principal estudioso do movimento nos Estados Unidos, estimado em 2022 que 12 milhões de mexicanos se dedicaram à Santa Morte. Além disso, a mídia social permitiu a disseminação das crenças do movimento em todo o mundo, da América Latina à Europa e Filipinas. Embora devotos de os santos mortos são multifacetados, eles tendem a compartilhar um denominador comum, um status social de forasteiro. Santa Morte atraiu principalmente milhões de mexicanos de origens marginalizadas, incluindo os pobres e os comunidade LGBT. Os devotos não necessariamente odeiam o cristianismo ou outras religiões organizadas. De fato, muitos adeptos ainda se dizem católicos. Em vez disso, eles perderam a fé de que as instituições existentes falarão sobre suas lutas cotidianas. A ideia abstrata da morte como o equalizador final pode parecer reconfortante. A popularidade de Os Santos Mortos só explodiu como resultado da pandemia do Covid-19. Chestnut chegou ao ponto de chamá-la de a melhor do mundo, o mais novo santo da peste. Durante o auge da pandemia, os mexicanos comuns acenderam velas especiais e fizeram oferendas aos santos mortos, orando por proteção contra doenças. Como um ser conceituado na interseção da vida e da morte, a Bonnie Lady funciona como um protetor da saúde para seus devotos. Crentes em os santos mortos afirmam que o santo pode fornecer ajuda mágica para aqueles que oferecem suas orações. Tradicionalmente, isso inclui assistência para encontrar amor e defesa contra doenças. Os poderes milagrosos da Bonnie Lady não têm limites definidos, pois seu culto não possui um texto sagrado singular. Embora os santos mortos carece de uma estrutura hierárquica, o movimento tem rituais de importância crítica. Os adeptos colocam estátuas de seu amado santo popular nos altares, de maneira semelhante às práticas católicas romanas. Muitas vezes, eles montam os altares em suas próprias casas. As ofertas físicas complementam as orações. Além do rosário cristão, oferendas populares à Santa Morte incluem flores, chocolate, maçãs, água e até cigarros. Velas votivas são outra característica crucial da devoção aos santos mortos. Os crentes desenvolveram um complexo sistema de simbolismo de velas baseado na cor. Por exemplo, um devoto pode acender uma vela vermelha ao orar por ajuda no amor. Velas roxas e brancas simbolizam saúde e cura, enquanto uma vela dourada simboliza desejo de prosperidade. Existe até uma vela amarela que representa a superação do vício. As cores das velas podem ser abrangentes ou altamente específicas, dependendo da situação e do desejo do devoto. O que a Igreja Católica pensa sobre Santa Morte?
A Igreja Católica condenou veementemente os santos mortos como satânico. Isso é o oposto de suas posições sobre tradições mexicanas mais estabelecidas, como a Virgem de Guadalupe ou Dia dos Mortos. Em 2016, o Papa Francisco vinculou a veneração da Senhora dos Ossos à violência relacionada às drogas, citando incidentes de atrocidades em nome da Santa Popular. Outros representantes importantes da Igreja já haviam condenado o movimento em anos anteriores. O Vaticano se recusa a reconhecer os santos mortos como um legítimo santo. É importante notar que o catolicismo mexicano diminuiu lentamente em influência nos últimos anos. Como a influência da Igreja diminuiu, igrejas protestantes evangélicas ganharam seguidores. A Igreja Católica Mexicana sentiu-se assim ameaçada por dois lados, tanto de os santos mortos e crescentes denominações evangélicas. Como seus rivais católicos, as igrejas protestantes do México insultam a mulher ossuda, às vezes até com mais intensidade. No entanto, os seguidores do Santo Esqueleto não parecem se importar. Na verdade, seus números testemunharam uma ascensão desde o início do século. Quase todo o México agora parece ter pelo menos um pequeno nível de familiaridade com os santos mortos. Os santos mortos, lutando por pessoas à margem. O México moderno é um país atormentado pela instabilidade política e social. A corrupção do governo continua sendo um grande problema. E a guerra às drogas parece não ter fim à vista. A paisagem religiosa do país também está passando por grandes mudanças, pois pregadores protestantes e outras religiões ameaçam o tradicional monopólio da fé da Igreja Católica. Em tempos de insegurança, os seres humanos muitas vezes recorrem a tudo o que pode garantir mais prontamente sua segurança. É justamente por causa dessas condições que os Santos Mortos acumulou tantos seguidores no século XXI. Aqueles que já vivem à margem da sociedade mexicana podem encontrar consolo em um santo curandeiro abstrato que não é favorito dos crentes. Saint Death é muito mais do que simplesmente um Grim Reaper. Ela também é provedora de saúde. Enquanto os mexicanos acreditarem que ela pode suprir suas necessidades, os santos mortos não faltarão devotos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificação para sempre receber nossos vídeos. Vamos ao vídeo de hoje. Abraços a todos, muitas bênçãos.